Eu acho que hoje nós cumprimos uma vez mais aquele que é o ADN da FENPROF. Nós reclamamos, nós protestamos, nós exigimos, mas nós também propomos e, portanto, era natural que este encontro acabasse com uma carta reivindicativa, onde nós fazemos um contexto da situação que hoje se vive, onde nós apresentamos a crítica, mas onde nós também apresentamos a alternativa. E isto é importante que a FENPROF sempre tenha tido esta matriz e continue a ter, porque de facto só faz sentido uma organização sindical representativa como a nossa ter uma ação como aquela que tem e conseguir unir pessoas como une, não se limitando a protestar, mas também acrescentando a proposta, a proposição, e essa será sempre, tem sido, pelo menos até agora e desde a sua fundação, a matriz da nossa Federação. Hoje, mais uma vez, isso aconteceu e, como se viu, democraticamente puderam apresentar propostas e que a Comissão de Redação esteve ali a tentar incorporar todas, integrar todas e, portanto, acho que, mais uma vez, honramos aquilo que é a nossa Federação. Dizer também que hoje saíram dois documentos legais que não são, de forma alguma, aquilo que nós defendemos. Saiu o diploma das vagas, as vagas para o 5º e 7º escalões, que são vagas, em alguns casos para professores que estão quase há 2 anos a aguardar a vaga, porque desde janeiro do ano passado esperam por elas. São 2.637 vagas para o 5º escalão e 1.245 vagas para o 7º escalão, o que quer dizer que ficarão retidos qualquer coisa, ou poderão ficar retidos qualquer coisa como 6.200 professores. Isto porquê? Porque as 2.637 vagas para o 5º corresponderão a 50% dos professores em condições de mudar. Quer dizer que ficam outros tantos à espera, podem ser mais um ou menos um, mas números redondos 2.600. Os 1.245 vagas para o 7º corresponderá a 1/3 dos professores que estão à espera, o que quer dizer que serão 3.600 os que estão à espera, ficarão à espera 2.400, eu há pouco não vos fiz bem a conta, portanto ficam 5.000 professores, tinha somado os 3.600, estava ali a fazer, portanto ficam 5.000 pessoas à espera. Podem ser menos, dependendo de quais são as vagas para vagas supranumerárias. Mas o Ministério fez o que não deveria ter feito e que nós denunciámos desde o tempo da negociação. Porque aquilo que deveria acontecer hoje era que as vagas eram calculadas com base no conjunto de professores em condições de mudar, mas depois os supranumerários, como já tinham os requisitos para poder ficar dispensados da vaga, deveriam mudar sem ocupar vaga, sendo que as vagas ficariam para os que não reuniam condições de dispensar delas. Mas não. O que é que o Ministério da Educação pretende fazer? Aquilo que nós contestámos desde a primeira hora, aliás, quando nos apercebemos que era isso que eles queriam, porque eles não foram claros desde o início, é que agora vão pegar nos professores todos, independentemente de reunirem ou não os requisitos da dispensa, e vão encaixá-los nas vagas. E depois, se algum dos que reúne os requisitos de dispensa ainda sobrar, criarão a vaga supranumerária para esse, ou para esses. Ou seja, admitindo que aqueles que são os primeiros, ou que serão os primeiros da graduação para obter vaga, são os que têm mais tempo de serviço, logo à partida, são os que têm mais probabilidade de reunir os requisitos, evidentemente que boa parte desses vai ocupar as vagas que agora aqui estão, ou seja, as 2.637 ou as 1.245. E, portanto, poucos serão aqueles que, não reunindo requisitos para dispensar, poderão apanhar uma vaga. E, por outro lado, poucas serão as vagas supranumerárias que eles terão de abrir. Isto é confirmar-se que vai ser assim, porque foi assim que o Ministério nos disse, e tudo indica que é assim, até porque esteve lá parado nas finanças até agora, durante muito tempo. Nós podemos dizer que aquilo que eles fizeram com o 74 no decreto-lei, no que diz respeito à dispensa de vagas, foi uma fraude. Porque, na verdade, os professores ficaram todos contentes porque iam dispensar de vaga, mas só que iam dispensar de vaga, mas eles já iriam apanhar vaga. E, portanto, as pessoas ficaram convencidas que dispensariam de vaga, mas, na verdade, esses eram os que já iriam ter vaga. Ou seja, o custo do Decreto-Lei 74 em relação a isto
é menor, porque é apenas o diferencial entre quem não apanharia vaga e quem já apanhou. Portanto, é um custo menor. E em relação àquele tal ano de quem não fica à espera de vaga, que eles dizem que depois recuperarão no escalão posterior ao 7º, como a Associação de Dirigentes Escolares já fez saber no estudo que divulgou, nós estamos a falar de um decreto-lei que até daqui a 10 anos, há professores que só daqui a 10 anos, a 8, a 7, é que beneficiarão desse ano. Portanto, nós podemos dizer que o decreto-lei, de facto, não é propriamente um acelerador, é um aspirador, porque, como nós dissemos, ou como o Ministro disse, este decreto-lei possibilita, disse ele, aos professores aspirarem a chegar a um dos 3 escalões da carreira, do topo de carreira. As pessoas não tinham que aspirar poder chegar a um dos 3 escalões do topo da carreira. As pessoas tinham que saber que a sua carreira tem 10 escalões e que tem o direito de chegar ao último, todos eles, e não é uns chegarem ao 10º, uns ao 9º, outros ao 8º, e alguns só aspirarão. Lá em nossa casa, aquilo que aspira tem um nome, chama-se aspirador. E, portanto, é isso que se trata, e a luta pelo tempo de serviço tem de continuar em cima da mesa. Saiu também hoje a questão dos índices dos contratados. Esta foi uma guerra velha da FENPROF. É insuficiente, mais uma vez, porque, na verdade, pode haver contratados que têm tempo de serviço para ir além do índice do 3º escalão. É evidente que é preferível do que ficarem todos no primeiro, obviamente, né? Mas não dá a resposta que a Comissão Europeia, a Diretiva Comunitária impõe, que é independentemente do tipo de vínculo, ser de natureza definitiva ou neste caso, precária, a termo, não pode haver discriminação salarial entre os professores e continuará a haver, nomeadamente para aqueles que tenham mais do que o tempo de serviço para ir além do 3º escalão e que ali ficarão retidos. Portanto, digamos, são medidas que são insuficientes, mas ainda assim, eu acho que nós não as podemos de todo dizer que mais valia não terem, porque assim nós estivemos a lutar estes anos todos com uma maioria absoluta completamente de botão, completamente inflexível em relação às nossas reivindicações. E conseguirmos alguns ganhos, e nós conseguimos alguns, a questão dos índices contratados, embora aqui também ajudados pela diretiva comunitária, mas muito fizemos junto à Comissão Europeia para conseguirmos que a diretiva fosse aplicada, mas mesmo em relação aos concursos, os concursos são o que são, e nós discordamos deles, mas não podemos esquecer de onde partimos. Nós partimos de um projeto do Ministério, cujos QZPs que hoje saíram e ao que parece com erros, há ali uns que ainda ficaram fora do sítio, né? Que os conselhos não eram naquele mas noutro. Mas nós começámos com os QZPs a coincidir com a CIME para permitir a infiltração do processo de municipalização na seleção e no recrutamento de professores. Nós começámos com os diretores a escolherem, para já quase todos nos TAPE e muitos nas escolas não TAPE, a poderem escolher por perfil de competências os professores. Nós começámos com um projeto que tinha lá um conjunto de medidas, que era o tal projeto que o Ministro se revia, que de facto não iam ao encontro do que nós defendemos. A graduação profissional ia ao ar, o concurso nacional ia ao ar, os 4 em 4 anos passavam a ser de 5 em 5, e portanto aquilo que temos não é o que defendemos, mas eu penso que, apesar de tudo, ficou mais longe daquilo que pretendia o Ministro, e isso não se deveu a nenhuma concessão do nativo, enfim, uma benesse, uma assistência do Ministro, deu-se à luta dos professores que os obrigou a abrir a mão, porque senão isso não tinha acontecido. Dizer o quê agora, nesta situação política que nós temos? Nem vale a pena, nós aqui nem temos que o fazer, não é? Que discutir se aquilo que poderia ter sido era outra coisa. Não importa, importa é o que é que temos, e o que temos todos já sabemos, não é? Eleições a 10 de março, até 10 de março teremos a pré-campanha, teremos a campanha, teremos as campanhas dentro dos partidos, as campanhas depois dos partidos, mas também teremos, porque o Sr. Presidente Marcelo, e isto só mostra que este de facto é um orçamento em que a direita se revê, quer dizer, é evidente que politicamente a direita é contra o PSD, mas de facto a direita revê-se nele, e por isso o Marcelo quer que e eu nunca me esqueço que o Marcelo um dia disse que mesmo quando não parece, aquilo que ele faz é sempre em proveito do seu partido, que é o PSD, mesmo quando não parece, e portanto pode não parecer, mas ao querer o orçamento aprovado, ele provavelmente quer livrar
Se eventualmente o seu partido vier a ganhar eleições, se eventualmente isso acontecer, de não ter que aprovar um orçamento igual a este, e assim poderá sempre queixar-se que este não era o seu orçamento. Compreende-se, não é? Que seja assim, até teria uma coisa copiada, que era o próprio PSD, por exemplo, o próprio PS não votar favoravelmente um orçamento que não vai poder aplicar, porque pelo menos este governo, poderá ser outro, mas é do PS, e nós vermos o PSD ali, na dúvida se havia eles do aprovar depois das críticas que fazem. Teria alguma piada se estes cenários acontecessem? Eu penso que não acontecem, mas portanto aquilo que nós vamos ter é, e isso é o que está em cima da mesa, a aprovação de um orçamento, que é um orçamento que não deixou de ser mau só porque vai haver uma dissolução da Assembleia da República. Ele é mau porque já era mau, em termos gerais, para os trabalhadores todos, e por isso no dia 11, sábado, estaremos na rua com os outros trabalhadores, no Porto e em Lisboa, nas manifestações da CGTP, não só para contestar este orçamento, mas as políticas que para o mundo do trabalho continuam a ser desenvolvidas, e também para contestar este orçamento, não é por acaso que é nesta altura, e nós lá estaremos, uma vez que é o orçamento que nós já tínhamos dito, que é o orçamento que se limita a gerir problemas, a arrastá-los mais um ano, e quando os problemas se arrastam, obviamente se agravam. E, portanto, este orçamento apenas aumenta as verbas para a educação no valor da inflação. Vamos ter uma inflação de 5,3%, o orçamento prevê 5,7% de aumento, o que quer dizer que a inflação ainda vai ter mais uns pozinhos, e, portanto, é apenas manter o nível dos problemas, e, portanto, quando os problemas se arrastam, obviamente que se agravam, e no caso dos trabalhadores, neste caso do Ministério da Educação, hoje são só os professores, que os outros trabalhadores já estão nas câmaras, é de todos os setores da administração pública, dos outros ministérios todos, da saúde, da agricultura, de todos os que existem, é o que tem o aumento mais baixo, 3,5%. Se nos lembrarmos que 3,3% é a inflação prevista e que 3% é a atualização salarial, abaixo da inflação, fica 0,5% apenas para aquelas medidas todas que o Sr. Ministro diz que são muito caras. Elas são tão caras que bastam 0,5% para resolver o problema. É evidente que ele conta com o ovo daquele sítio que a gente sabe. Porquê? Porque ele está a contar, o resto eu pago com aqueles que se aposentarem. Infelizmente assim pode acontecer, e eu digo infelizmente porque os níveis de aposentação são brutais, tendo em conta os que cá chegam. Já hoje falámos nisso. Este ano, até 31 de dezembro, aposentar-se-ão 3.521 professores. Deverão chegar em setembro, outubro, se chegarem todos à profissão, cerca de 610, 612 novos professores. E esta é que é a realidade, e, portanto, mesmo que não haja mais abandono, aquilo que nós vamos ter é, uma vez mais, um brutal déficit de professores a chegarem para substituir aqueles que vão sair, e para o ano vamos estar já perto dos 4.000, e não tarda, estamos a ultrapassar os 4.600 de 2013, o ano que, nos últimos muitos anos, saiu mais gente para a aposentação. Este Orçamento de Estado foi hoje defendido pelo Sr. Ministro da Educação, que viu antecipada para hoje, pronto, não era, presumo que não era, quem somos nós para vir aqui fazer julgamentos das intenções, não terá sido ele que mudou porque tinha um protesto na segunda-feira, foi por qualquer coisa aconteceu. Mas aquilo que nós sabemos, o Sr. Ministro hoje foi dizer lá, com grande pompa, que em relação a 2015, o orçamento aumentou, o de 2024, em relação a 2015, ele tem muito orgulho de ter aumentado em 44,4% as verbas destinadas à educação. O valor andará por aí. Em 2015 tínhamos 5.291.000 euros, em 2023 6.926 milhões, e em 2024 serão 7.000 milhões, qualquer coisa, e 100 mil ou qualquer coisa, mas isso não importa. O que importa é dizer assim, é que este crescimento é um crescimento que não acompanha o aumento da riqueza em Portugal. Nós não podemos comparar a verba em absoluto de 2015 com 2024, porque senão temos que dizer assim, em 2015, o conjunto da educação em Portugal, somando o pré-escolar, básico e secundário e superior, valia 5,1%. O valor do PIB, do Produto Interno Bruto, da riqueza criada em Portugal, em 2024, aquilo que é apresentado pelo atual Governo, valerá 4,3%. E se tirarmos o ensino superior, o básico, secundário e pré-escolar fica em 2,9%. Isso é um valor baixíssimo, não é? Quando sabemos que as instituições internacionais, a Unesco, a ONU, a Unicef, a OIT,
e a OCDE até o que defendem é que a educação deve, nos vários Estados, valer na ordem dos 6% do PIB. Da riqueza do país, 6% deve ser para a educação. Nós teremos 2,9% para o básico e secundário, o pré-escolar, e no total 4,3%, o que quer dizer muito longe e quer dizer bem abaixo dos 5,1% total ano de 2015, em que nós ainda estávamos em plena troika, com os salários cortados, com os cortes, com a carreira congelada, com a precariedade a aumentar brutalmente e os horários zero, na altura em 2013, que eles queriam correr com milhares de professores à conta disso para a requalificação. Portanto, é desse tempo que a gente fala e é com esse tempo que nós comparamos. E, portanto, o Sr. Ministro pode vir dizer, mas também devia dizer mais, que a OCDE, em outubro de 2022, portanto, o ano passado, e este ano isso não foi recuperado, veio-nos dizer que a verba despendida em Portugal de financiamento da educação, comparada com a média da OCDE, onde são 30 e tal países, está abaixo de 14%. Portanto, a despesa em Portugal da educação está 14% abaixo da despesa média dos países da OCDE. Portanto, e o Sr. Ministro da Educação, isto claro, faz aquela conta que é fácil de fazer, porque os números todos sabemos fazer bonitos, e depois não vem dizer a verdade, porque a verdade é esta. É verdade que há mais, em valor absoluto, a verba é superior, mal fora, mas, na verdade, em termos daquilo que é a necessidade de financiamento das escolas, tendo em conta o custo das coisas, a despesa que elas fazem, nós hoje estamos pior que em 2015. E, portanto, o valor da educação, a verba para a educação, em relação ao PIB, está muito abaixo daquilo que estávamos em 2015. Mas ele veio dizer, trouxe mais números. Afinal, diz ele, só há 4.000 alunos que estão hoje sem os professores todos, sendo que desses 4.000 trata-se apenas de alunos de pessoas que adoeceram, mas que ao fim de 3 semanas o problema está resolvido. Portanto, o que é que nós somos levados a concluir? O Vítor Godinho há pouco disse aqui como é que nós calculamos o número e que nos parece a nós que é abaixo da realidade. Nós calculamos o número por uma coisa tão simples, são os horários que as escolas lançam na plataforma dos horários para a oferta de escola. Portanto, se nos dá a nós 45.000, penso que é o número de agora, 35.000 que é o número atual. Se o Sr. Ministro diz que são 4.000, tem que abrir uns processos disciplinares aos diretores que andam a lançar horários que afinal não eram precisos porque estão preenchidos. Porque afinal não eram precisos todos. Deve ser para estarem entretidos ou nem se perceberam que já lá têm professor. Portanto, o número que o Sr. Ministro vem dizer não é o número correto. Depois vem também dizer que vai gastar 23 milhões de euros para reparação e conservação de computadores. Isto também mostra que eles vinham em bom estado, não é? Portanto, 23 milhões de euros para a reparação dos computadores e se calhar mesmo assim vamos ver se os vai reparar a todos, porque nós bem sabemos como é que muitos deles estão já lá no monte, na escola. E por último, o anúncio que o Sr. Ministro hoje fez foi de 8 milhões de euros para a habitação, mas insistindo novamente que esses 8 milhões são só para ajudar a pagar casa quem tiver uma renda que vá além de 35% do seu salário ilíquido. Isto quer dizer o quê? Que um professor do primeiro escalão, que tem um salário ilíquido de 1.600 euros, 35% devem ser para aí 600, 700 euros, ele faz essa conta assim, mas depois, claro, esquecendo-se que esse professor, o que recebe para pagar a renda não é o salário ilíquido, são os 1.100 líquidos, o que quer dizer que lhe sobram 400 euros para o resto do mês. Portanto, o Sr. Ministro da Educação deveria ter percebido que essa que era a realidade e, aliás, esta norma dos 35% é uma norma que o próprio Governo adotou para o geral dos cidadãos, em termos de apoio, mas também não diz que apoio é que vai dar. Ele não diz que quem tiver mais de 35% que vai pagar a renda a essa pessoa. Provavelmente, se passarem 10 euros, pagará os 10 euros, não é? Portanto, é o diferencial. Porque senão até era beneficiado, até valia a pena alugar casas mais caras para ter a renda paga, não é? Portanto, não deve ser disso que se trata. Portanto, o que ele hoje fez foi o que ele fez sempre. Portanto, muita propaganda, muito em torno dos números, parecer que está a desenvolver políticas muito positivas e favoráveis à educação, mas deixar que as coisas vão correndo e os problemas vão agravando-se, e é isso que nós tivemos. O que é que vamos fazer neste período que nós temos? Evidente pela frente, evidentemente que é um período em que o Governo
acabando agora o Orçamento do Estado, o Governo entra em gestão. Praticamente já está, mas pronto, a Assembleia da República ainda não está desfeita, portanto, ou dissolvida, portanto, ainda não está propriamente em gestão, vai entrar em gestão. Mas nós não vamos entrar em gestão, nem podemos entrar em gestão. Nós temos agora de ir dizer àqueles partidos, são todos, acho que aqui exceto o da maioria absoluta, que apresentaram propostas para resolver problemas, que agora está na altura de as reafirmarem, porque agora é que vai haver eleições no dia 10 de março. Portanto, o que a FENPROF vai fazer é o seguinte: primeiro, vamos de imediato pedir reuniões aos partidos. Eu não disse todos. Vamos pedir reuniões aos partidos. Eu disse aos partidos. E, portanto, também não vamos deixar muitos de fora para além de um, né? Mas vamos pedir reuniões aos partidos. Porque eu penso que há princípios que os professores devem respeitar. Nós, enquanto professores, e aqui hoje que tanto se falou de cidadania e tanto se falou da necessidade da escola não ser só o transmitir o conhecimento, mas o de formar cidadãos, como é evidente, nós não podemos pactuar com quem defende, quem tem posições xenófobas, racistas, quem tem posições que alimentam o ódio contra aquilo que é a democracia e quem está contra claramente a própria Constituição da República. Nós podíamos, colegas, dizer, bem, esses fulanos até têm uma proposta de recuperação do tempo de serviço dos professores. É verdade. E tem outra de destruição da escola pública. Portanto, quer dizer, nós não trocamos uma coisa pela outra, penso eu, nenhum de nós aqui, nem a generalidade dos professores. Dizer, portanto, nós iremos pedir reuniões aos partidos e o que é que lhes vamos levar? Nós vamos lançar 4 petições, que aliás já tínhamos decidido fazer 4 petições, uma sobre as questões da carreira, uma sobre as questões da aposentação e rejuvenescimento, uma sobre as questões das condições de trabalho e horários de trabalho e a outra sobre as questões da precariedade. Essas petições agora não vão ser entregues na Assembleia da República, a não ser quando ela tomar posse. Mas nós vamos já começar a recolher, quer online, quer nas escolas, as assinaturas. Porquê? Porque nas reuniões dos partidos vamos levá-las. E vamos dizer, meus amigos, com mais umas coisas ou outras, estas são as petições que na primeira semana, só não dizemos no primeiro dia que eles ainda podem não ter os serviços a funcionar, que na primeira semana de tomada de posse dos senhores deputados e de funcionamento da Assembleia, a FENPROF estará a entregar lá para que vocês levem isto à Comissão, vá ao plenário e os partidos tenham a oportunidade de apresentar propostas para resolver os problemas da carreira, tempo de serviço, isto. E, portanto, entregamos desde já as petições aos partidos e, portanto, os partidos ficam já a saber o que é que lá diz. Porquê? Porque queremos que eles as coloquem nos seus programas eleitorais, naquilo que diz respeito às questões da educação. Portanto, os programas eleitorais dos partidos já devem dizer-nos a nós o que é que eles vão fazer, se forem para o poder. Depois uns irão, outros não. Depois, não sei se porão se não, mas iremos ver, mas entregamos já a todos eles e depois entregaremos também na Assembleia logo na primeira semana, portanto temos que ter recolhidas até lá as assinaturas necessárias. E eu tenho esperança que, por exemplo, em relação ao tempo de serviço, estamos longe de nos esgotarmos nessa questão, mas com o tempo de serviço nós podemos, com toda a luta que fizemos, mesmo sabendo que o António Costa tinha um dia dito que se demitiria por causa da contagem de tempo de serviço dos professores, e valeria mais ter sido por isso, que se demitiria por causa se fosse contado o tempo de serviço aos professores, e que jamais conseguiríamos que um governo liderado por ele o viesse a contabilizar. Mas nós temos alguma esperança, porque à esquerda do Partido Socialista, sempre, com honestidade desde 2019, os partidos tiveram propostas para essa recuperação. E à direita, é verdade que o PSD foi desonesto, quando deu marcha atrás, naquela vez que nós sabemos, mas hoje apresentou, até na sequência de reuniões com as organizações sindicais, uma proposta concreta de recuperação. E, portanto, os partidos hoje têm essa proposta. E até têm também confiança que o próprio Partido Socialista, porque possa vir a assumi-la. Eu ouvi já um dos candidatos à liderança do Partido Socialista, o Pedro Nuno Santos, dizer no seu programa de televisão que não percebe
porque é que, havendo os 2.200 milhões de euros de excedente, o Governo não resolve o problema do salário dos médicos e do tempo de serviço dos professores. Portanto, ou seja, dentro do próprio Partido Socialista há gente importante e dirigente e até eventualmente um dos eventuais, portativos para já, secretários-gerais, que defendem. E, portanto, isto sempre foi assim. Isto foi sempre assim. Nós sabemos o que nós esbarramos em 2007 e 2008 na divisão da carreira com os titulares. Era maioria absoluta e nós desistimos. Não desistimos. E depois acabámos com isso. Foi assim já, lá mais para trás, com a candidatura ao 8º escalão, foi assim em muitos momentos e será assim também, seja qual for o partido, até porque, vamos ver, eu não estou em crer que algum partido vá ter maioria absoluta e, portanto, não atendo, é mais natural que, em termos das negociações com outros, tenham de vir a considerar esta que é uma... Não é o único tempo que nós perdemos, todos sabemos, mas este é o tempo mais injusto de não ser recuperado, porque não decorre de alterações de estrutura de carreira. É apenas o não querer contar o tempo que nós trabalhamos e que as pessoas trabalharam, na verdade, e fizeram os seus descontos e portanto, têm todo o direito a que esse tempo seja considerado, faseadamente, como temos vindo a dizer, e, portanto, devem-no ser. Bom, e depois há os outros problemas. Em relação ao Orçamento do Estado, os partidos sabem quais são as nossas posições, temos, aliás, divulgámos-las, entregámos aos partidos e, portanto, também iremos dizer uma coisa aos partidos, enviando novamente essas propostas para o Orçamento do Estado. É que, se é verdade que nós queremos ver nos programas eleitorais o que é que eles defendem para resolver estes problemas, nós queremos que, antecipadamente, eles assumam essas propostas no Orçamento do Estado. Se vão agora continuar a discutir o Orçamento do Estado na especialidade e depois vão apresentar propostas concretas na especialidade para serem votadas, então os partidos que defendem a recuperação do tempo de serviço dos professores devem apresentar devem fazer uma proposta em que apresentem a verba necessária, nem que seja para o primeiro momento do fazimento da recuperação. Porque se não o fizerem, nós ficamos desconfiados. Devem fazer propostas para diminuir a precariedade. Devem fazer propostas para resolver outros problemas e devem também preparar-se e dizer-nos o que é que querem fazer. Por exemplo, sobre as questões da mobilidade por doença, que este ano o regime tem que ser alterado, porque já passaram os tais 2 anos da experiência. Portanto, tudo isto tem que ser feito. E nós não podemos esperar só pela campanha eleitoral, porque eles aí, e por aquele debate que nós fazemos sempre com os partidos, porque eles aí vão dizer o que a gente quer. E o programa, de uma maneira redondita e tal e coisa, vai parecer que está lá o que nós defendemos. Mas então, se o orçamento é para continuar e ser aprovado, eles têm a obrigação, mesmo achando que pode não passar. Mas porque aí também os que votarem contra terão de assumir isso. Devem apresentar as suas propostas em relação à resolução dos problemas das escolas e que passam pelos professores, e claro, eu tenho estado a falar disso, mas passam também por muitos outros problemas, nomeadamente a falta de recursos que as escolas têm para implementarem uma educação verdadeiramente inclusiva. Quando nós ouvimos hoje falava-se então, as escolas, para que é que são precisos tantos professores, cada vez há menos alunos. As escolas têm espaços vazios e hoje ouvimos dizer que há alunos, há centenas, que ainda não conseguiram entrar numa escola, filhos de imigrantes ou de refugiados, porque não há espaço para eles e até se querem aumentar o número de alunos por turno. Em Sintra eram quase 300, se não me engano, agora já são mais, diz ali assim, portanto, nós estamos a falar de uma escola que não está preparada, por exemplo, até para uma resposta dessas. Mas não só. A educação inclusiva e outros aspectos que têm a ver com o funcionamento normal das próprias escolas. Olha, vem aí o frio. Quantas escolas não vão ter os alunos com as mantas às costas porque não têm dinheiro para manter o aquecimento ao longo de todo o mês ou todos os meses ligado. Nós sabemos o que é que aconteceu nos anos até agora. E, portanto, meus amigos e camaradas, é assim, aquilo que nós vamos fazer para já e de imediato é, já que o Orçamento de Estado vai, partidos apresentem as suas propostas. A seguir, recolhermos todos as assinaturas nas petições, reuniões com os partidos a entregar as petições, muito antes do programa, para que as propostas contem desse programa, e depois, se necessário, se for necessário sairmos à rua, ou se for necessário alguma outra ação, provavelmente até será bom, se calhar, nós fazermos aí umas faixas, ainda não falámos nisso, para a altura da campanha, para pormos à porta das escolas todas, com o logótipo das próprias eleições legislativas e com aquilo que a gente exige por baixo,
A FENPROF exige cobrir as escolas todas, para quando os próprios partidos que vão sempre visitar um hospital, uma escola, isto ou aquilo, darem de caretas à entrada com a faixa que lá está a dizer, sei lá, pensar no futuro ou por um futuro melhor, investir na educação, defender a escola pública, valorizar os professores. Esta vai ser a campanha eleitoral da FENPROF, não porque se candidata, mas para que os que se candidatam saibam que têm que respeitar os professores, a educação e valorizar as escolas públicas. É esta a FENPROF que temos, não há outra e queremos continuar a ser assim. Um abraço a todos e vamos embora.